CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Pelas emissoras que formam o Grupo Nordeste de Comunicação, CBN Recife, CBN Caruaru, TV Asa Branca, G1 e o Globo Esporte, o GE. A gente inicia o nosso bate-papo, vamos fechando a semana, e a gente vai trazer hoje um tema de extrema importância, não menos discutido diariamente aqui, mas há dias o Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento apontando aí irregularidades em escolas municipais. E aí foram 800 unidades escolares visitadas de em todos os municípios do estado, nós temos 184, e aí, dessas 800 visitadas, o Tribunal de Contas, os técnicos, detectaram problemas estruturais, ao menos em 60% dessas escolas. Das visitadas, né? Porque tem um montante ainda, claro, que não foi visitado. E aí, a gente vai debater hoje esse tema. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do seu Rodolfo de Mello Júnior, a diretora do Sindicato dos Professores da cidade de Olinda, Simpol, Luciene de Souza, e o professor e cientista político André Regis, ex-vereador do Recife, muito ligado à área da educação. Luciene, bom dia. Obrigado pela presença aqui na CBN, Luciene. Oi, bom dia. Obrigada também pelo convite. Eu só vou corrigir, porque é CIPMOL. Ah, desculpa, é CIPMOL, né? CIPMOL é dos policiais. Isso, CIPMOL. Perdão. E é um orgulho muito grande estar aqui representando não só a direção do sindicato, mas também todos os professores de Olinda. Perfeito. Então, CIPMOL, que é o sindicato, corrigido, ato falho, viu? Desculpa, viu, Luciene? Tudo bem. Vereador, aliás, ao costume, André, de lhe chamar de vereador o tempo todo, foram 2 mandatos. Professor André Regis, bom dia. Bom dia, Aldo. Grande prazer estar de volta ao seu programa para discutir um tema tão importante. Muito obrigado pelo convite. E presencial, né, André? Quanto tempo que a gente não se encontra aqui no Poxa, estúdio, eu né? acho que quase um ano e... quase 2 anos, né? 2 anos, já vamos caminhando para 2 anos. Enfim, deixa eu dizer o seguinte a vocês. Nós convidamos a Secretaria Estadual de Educação. Mas a Secretaria Estadual de Educação se reservou no direito de não querer vir, fez alegações de que é um estudo ainda que não chegou para a Secretaria, enfim. Se fosse bom, certamente a Secretaria estava presente, né? Mas respeitamos e o convite foi feito. É bom que fique bem claro isso. Esse levantamento feito, professor André Regis, Luciene, pelo Tribunal de Contas, na verdade, ele só vem ratificar o quão desestruturada a nossa rede está, né? E aí, do ponto de vista do município, do Estado, eu lembro, professor André, que o senhor fazia um trabalho muito grande aqui de fiscalização na rede municipal. Claro, vereador pelo Recife, o seu raio de trabalho ele só se estende à capital, né? Não há diferença, pelo visto, nas outras cidades. Acho que o Luciene vai, daqui a pouco, falar sobre a realidade de Olinda, aqui na região metropolitana. Mas, veja, a desestrutura escolar é uma realidade dura e difícil de ser mudada no nosso estado, professor André Regis? É demais, Aldo. E eu acredito que o principal problema é mentalidade até. Não são recursos, é mentalidade. Nós estamos em 2021 e as escolas brasileiras, e aqui em Pernambuco, elas são precárias desde sempre. Há uma precariedade que é nociva ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Nós não vamos conseguir transformar esse país num país próspero, livre, civilizado, com o padrão educacional que nós temos. Nós passamos vergonha em todos os testes de avaliação no mundo, e também até mesmo nos testes de avaliação executados pelo Ministério da Educação, através da Prova Brasil, do IDEB. Então, não é surpresa nenhuma. Foi muito feliz a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco fazer esse levantamento,
Aí, parabéns ao presidente Dirceu Rodolfo, em nome do tribunal, pela mais uma evidência. Agora, um órgão que ninguém pode dizer que há um viés político. Porque quando nós iniciamos o nosso mandato, em 2013, eu passei 8 anos, você mencionou aí, fiscalizando as escolas do Recife, eram 320 escolas e mais 91 creches, é uma quantidade enorme de unidades. E a gente pensava o seguinte: primeira coisa, tem que dar transparência, as pessoas têm que saber, têm que conhecer a realidade dura, que viola direitos básicos dessas crianças e sonega o nosso futuro. E por isso que nós fizemos, inclusive, um raio-x das escolas do Recife. Ainda está disponível. Qualquer pessoa quiser verificar, é só digitar a www.raioxdasescolas.com.br para conhecer a realidade das escolas do Recife. Claro, está desatualizado porque o nosso mandato acabou em 2020. Então, não houve continuidade. E eu, inclusive, já na presença do presidente Dirceu Rodolfo, toda a metodologia que nós usamos, presidente, está à disposição do tribunal, porque é necessário que haja o conhecimento da população dessas escolas sem estrutura. Esse é um problema. Outro problema é o baixo aprendizado das crianças. Então, não é só a estrutural, físico, né? Não, o mais grave é que não há o aprendizado adequado na idade certa. Agora, professor André, uma coisa chama a outra. Qual é a atração que uma criança tem de ir para uma escola que está caindo aos pedaços? As fotos que o Tribunal de Contas mandou é um negócio assim assustador. Olinda, a realidade é cruel também, Luciane? Olha, Olinda, a situação é extremamente difícil. Estamos desde o início da pandemia acompanhando não só a questão da vacinação, que era um pleito nosso, não vacinar apenas, mas também cuidado das estruturas escolares. A gente tem estruturas que são que não cabe escola, né? Olinda é uma cidade que tem dificuldade de territorial, então acaba acontecendo de criar escolas em espaços não adequados. Onde não deve. Exatamente. Por exemplo, você tem uma escola com um centro de assistência social, que foi uma das fotografadas de Olinda. É um local, não é uma estrutura adequada, né, de aprendizagem. A gente está sabendo que há um déficit, lógico, a pandemia criou-se toda essa complexidade, essa dificuldade, mas a gente sabe muito bem que há falta de investimentos, e não é de 2 anos para cá, é de muito tempo. Em Olinda é uma realidade que eu já conheço há mais de 10 anos. Estrutural, né? Estrutural, há mais de 10 anos. Então, assim, não há como você entrar numa escola, uma criança, ou o professor, a professora, para trabalhar nas condições que estão. Onde você chega numa sala de aula que está 40 graus de temperatura do sol torrencial. Não há atrativo nenhum. Não há atrativo. Fora, a gente também tem que ver as situações sociais. Aquela crise da comunidade está vindo sem se alimentar. O número de pessoas desempregadas aumentou. Assim, demais, assim, que a gente tem contato também. O nosso sindicato, além do cuidado dos direitos com os nossos professores e professoras, a gente também tem o cuidado com o nosso alunado, porque o nosso alunado, o meu sobrinho está numa escola pública de Olinda, então se eu quero qualidade para ele, eu quero qualidade para os demais. Claro. Sabe? Então, assim, são situações sociais, falta de investimento para a estrutura adequada de ensino, para uma criança que tem necessidades especiais, para crianças que têm de educação infantil. Cada segmento desse tem nível de aprendizagem diferenciado. Entendo. Sabe? Então, assim, é necessário que tenha um olhar crítico, mas também que tenha um olhar assim, para entender o professor que está na base, que está no chão da escola, que está fazendo o máximo que ele está fazendo. É o máximo, dentro das limitações estruturais. Denunciamos a questão das estruturas em maio deste ano, mas já estamos denunciando há muito tempo. Porque não é de agora. Também. Não é de agora. Fizemos a denúncia através da audiência na Câmara, estamos no Conselho Municipal de Educação, estamos em diálogo com a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e também denunciamos no Ministério Público. Né? E extremamente importante esse trabalho do TSE. Presidente Dirceu, obrigado pela presença. Primeiro, vou fazer as palavras do professor André Rez de parabenizar esse trabalho feito pelo tribunal, certo?
Aliás, o senhor à frente do tribunal, né, preciso fazer o elogio quando é necessário. O senhor tem desempenhado um papel fundamental, importante, e está conseguindo elevar cada vez mais o nome do Tribunal de Contas. E esse trabalho específico das escolas foi um alerta, agora, como o André falou. O problema já existe há muito tempo. Como a Luciane diz, o problema já é antigo. Mas quando vem chancelado por um órgão como o Tribunal de Contas, talvez a atenção seja diferenciada porque não tem nenhum viés político. Bom dia, presidente. Obrigado pela presença. Bom dia, Aldo. Bom dia, meu cordial bom dia aos seus ouvintes. Para mim é que é um prazer estar aqui, explicando um pouco do que a gente faz no Tribunal de Contas. Um bom dia, professora Luciene. Bom dia ao meu querido amigo André Regis. Eu quero só realçar a importância de parlamentares como André, que teve um compromisso com a causa, abraçou a causa, não ficou com aquele mandato aberto em milhões de possibilidades, borboleteando, e não se preocupou com a reeleição, se preocupou realmente com a sua causa, que é a educação. Queria realçar isso nessa oportunidade. Muito obrigado, presidente. E foi, viu, presidente, que eu acompanhei de perto esse mandato de André, de perto. E você sabe dizer, André, a educação sempre foi a máxima fundamental, de fato. Aldo, eu quero dizer que o Tribunal de Contas, isso não é uma coisa dessa gestão, de uma pessoa, de um presidente, de uma equipe. O Tribunal vem pensando em mudar a sua forma de atuar há alguns anos, pelo menos há uns 4, 5 anos. A gente quer entrar nessa empreitada de análise de políticas públicas. A gente está devendo isso à sociedade. Não adianta o tribunal ficar julgando as contas, levantando irregularidades com base no que a gente chama de análise de conformidade, e, ao final das contas, isso não alterar a vida das pessoas, não tem impacto na vida das pessoas. Então, em todos os assuntos que são caros à cidadania, o tribunal está buscando abrir picadas nessa floresta, que à medida que são as políticas públicas. Com relação às escolas, nós já tivemos algumas iniciativas lá atrás, 2013, salvo engano, em outros exercícios. O que aconteceu é que não demos a continuidade no sentido de estabelecer uma série histórica. E a cada ano a gente trabalhar de forma, eu vou dizer de uma forma muito, por assim dizer, coloquial, constranger o gestor público que mantém escolas indignas. Então, esse trabalho visa, no espaço razoável de tempo, nos próximos anos, espero que com poucos anos, erradicar as escolas proibitivas. Começamos o ano passado com o viés de analisar a preparação das escolas para a volta, a Covid, e encontramos uma situação muito pior. Ou seja, já estava ruim, piorou. Isso, a coisa já estava ruim, porque eram coisas estruturais, não é possível que aquilo dissesse respeito só à pandemia, e que, se não fizermos nada, de sociedade como um todo, Tribunal de Contas, Ministério Público, academia, sindicatos e, principalmente, a sociedade através do controle social, se não fizermos nada, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Então, a ideia do tribunal, a partir daquele diagnóstico, foi voltar. Voltamos. Adotamos uma metodologia para a escolha dessas 800 escolas, que partiu, querido André Regis, professora Luciene, nós partimos do censo escolar do ano passado, pegamos a dimensão escola, pegamos o que está naquele censo, 20 e tantos itens, pegamos os itens básicos, como esgotamento, sala de aula, banheiros, enfim, estrutura de parede, de teto, acessibilidade, e a partir daí selecionamos as escolas que são críticas e deficientes. E, no segundo momento, decidimos que iríamos a todos os municípios. Então, fomos aos 184 municípios, com o seguinte critério: os municípios que tiverem até 10 escolas muito ruins, entram as 10, a gente poderia, por uma questão de capacidade operativa, ir no município com mais de 10 escolas. E em todos os municípios, aqueles que estiverem bem ou menos ruins, a gente escolheria as 2 piores. Então, dessa forma, fomos a todas as escolas, procurando sempre as escolas críticas. O que a gente encontrou já é de conhecimento da imprensa, divulgamos os painéis, os relatórios estão sendo elaborados, são cerca de 800 relatórios dentro de 184 municípios, mas os painéis já estão disponibilizados. E, a partir de agora, a gente já fez contato com a MUP, fizemos contato, vamos ter uma reunião já marcada com os conselhos conversamos com o parlamento, vamos encaminhar isso também ao parlamento,
E do tribunal, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Como estamos no primeiro ano do mandato desses prefeitos, alguns reeleitos, é bem verdade, mas primeiro ano do mandato, temos 3 anos pela frente, vamos chamar, já começamos a chamar os prefeitos para celebrar os TAGs. O que são TAGs? Termo de ajuste de gestão. É muito parecido com o que a imprensa faz muito. Vai no lugar, faz a matéria, depois vamos voltar tal dia. Conferir. Pronto. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos chamar os prefeitos para que eles apresentem um plano de ação para aquelas escolas, esses planos serão monitorados, e, a partir daí, todos os anos, a gente vai voltar para estabelecer essa série histórica. Essa forma de atuar do tribunal tem dado muito resultado, por exemplo, na transparência e na questão do lixo, dos lixões, ou seja, resíduos sólidos. Uhum. Todo ano a gente vem fazendo acompanhamento e a gente vai empurrando os gestores para o final da liça, ou seja, eles têm a necessidade até de não ficarem diferenciados. Então, o mapa de Pernambuco com relação à transparência e com relação a resíduos sólidos tem mudado com essa atuação. E vamos encaminhar peças, como estamos encaminhando também esses painéis que mostram essas dificuldades, aos órgãos parceiros, como, por exemplo, o Ministério Público. Quando a gente fala nessa questão da estrutura de educação, doutor Disseu, professor André, Luciene, o que mais impacta é porque não é uma coisa de agora, né? Você volta 5 anos, volta 10 anos, volta 15 anos, santo Deus. E, em tese, professor André, presidente Disseu, Luciene, vamos lá, 2 gestões de um prefeito, se ele encarar isso de maneira séria, dá para ele deixar um legado razoável em educação. Não dá, André? 8 anos é um tempo suficiente para você tentar implantar uma coisa, no mínimo, não ajustável ao processo todo educacional, principalmente na base, né, Disseu? Porque o município, né, Luciano, ele trabalha a base, não é, André? Ele trabalha lá aquele aluno de base. É questão de compromisso, professor André? Eu acho que é questão de mentalidade, de não termos no Brasil, porque, olha, esse não é um problema exclusivo de Pernambuco, não. A situação é nacional. A educação no Brasil, ela está entre as piores do mundo, entre todos os países que fazem o teste do PISA, da Organização de Cooperação Econômica, a OCDE. E eu acredito que é de mentalidade, porque os pais, e veja, a maior parte dessas crianças são crianças de famílias vulneráveis, há uma condição social de muita dificuldade. Vamos combinar que escola pública não tem filho de vereador nem de prefeito, né? Eu acho que não tem. A classe média, ela se retirou do ensino público, e porque a classe média ela é quem tem a maior voz de transformação numa sociedade. Então, ela migrou lá atrás para o ensino privado. Tanto que você pode pegar vários... Nós, inclusive, fomos de escola pública. Tem esse detalhe, né? Eu estudei escola pública. Essa geração, essa geração mais recente, como você fala, de fato... Eu estudei, minha primeira escola foi uma escola na Rosa Falcão, que era uma escola modelo, era uma escola pública, no 13 de maio, era uma escola pública. E agora veja que coisa, naquela época o ensino não era universalizado, não tinha escola para todo mundo. E aí só entrava lá ou por indicação política ou por sorteio. Eu entrei por sorteio. Então, veja, que sorte minha ter sido sorteado. Depois eu fui estudar no Colégio Nóbrega, mas isso é uma tragédia, né? Sim. Assim, você sonegar o acesso da criança às escolas. Isso, o tempo era outro. Isso perdurou até a década de 90. Veja só, a primeira política pública efetiva para colocar crianças na escola foi o Fundef, com o ministro Paulo Renato de Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma política inteligente. E por que conseguiu colocar crianças nas escolas? E praticamente universalizou o acesso. Porque o Fundef, que hoje é Fundeb, condiciona a entrega de recursos da União, no fundo que é estadualizado, a quantidade de crianças na escola. Então, os prefeitos começaram a buscar as crianças. Aí houve a universalização... Porque tinha dinheiro. Porque tinha o dinheiro envolvido, claro. Mas aí, o segundo passo, que era... O primeiro era botar as crianças nas escolas. E depois seria você ter escolas de qualidade. Mas o que aconteceu é que não houve o planejamento adequado. Uma coisa foi a União, outra coisa é a execução pelos municípios.
A Luciene, a professora Luciene estava falando sobre a precariedade das escolas em Olinda, e ela mencionou um fato importante. A maior parte das escolas em Olinda, ou no Recife, ou em Jaboatão, ou em qualquer outro município do Recife, não são prédios que são escolas. São casas alugadas. Não é nada estruturado então, para aí ser você escola, é pega. adaptável, né? E que a escolha, inclusive, foi uma escolha política. Alguém pediu ao vereador, o vereador falou com o secretário. Às vezes abre escolas em multiplicidade na mesma rua, e aí você perde escala, porque uma escola que você poderia atender a mesma comunidade com 10 professores, você vai ter que ter 30, porque você tem multiplicidade de escolas. A gente viu isso. Então, a gente tem que ganhar escala. Então, é injustificável a quantidade que nós temos de escolas pequenas que não atendem a nenhum critério. Então, esse é um fato. A mentalidade, por quê? O grave problema é que os pais não pressionam, não há um movimento de pais para fechar a escola, para ficar na frente, nenhuma criança entra enquanto isso aqui não tiver qualidade. Muito pelo contrário. Os pais se ausentam, não há o acompanhamento. Os professores, muitas vezes, e aí uma crítica, eu sou professor também, e eu entrei 8 anos em sala de aula. Muitas vezes eu perguntava a um professor, disse, olha, professora, como é que aguenta isso? Não, eu cansei de reclamar, e eu disse, mas essa escola é insalubre. Então, é preciso uma reação, e por isso que é tão bem-vinda essa iniciativa do Tribunal de Contas, porque pode catalisar aí um movimento suprapartidário. Os vereadores deveriam fiscalizar e ir para as escolas. Deveria haver uma rede, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar enxugando gelo. Ou seja, os graves problemas do Brasil, todos têm origem na questão educacional. Então a gente não resolve, aí depois fica enxugando gelo de problemas que não são os problemas efetivos e reais. Ou seja, respondendo à sua pergunta, por que isso acontece? É porque a mentalidade, de uma forma generalizada, da base ao topo, você pode escolher qualquer segmento. Educação, neste país, nunca foi e continua não sendo prioridade. Todo mundo fala em educação, mas efetividade nas ações, aí isso é o que falta. Ô, professora Luciene, há de fato essa negligência também dos pais, também dos líderes comunitários, também dos vereadores de cada cidade? Como é que a senhora enxerga isso como professora e como vivenciar o dia a dia? Primeiro, falta políticas públicas. Vamos para o cerne do problema. Se eu sou uma mãe que estou morando dentro de um barraco com 2 vãos, que o esgoto passa na frente, eu não vou ter essa necessidade de estar reclamando, porque eu já estou no pior. Então, eu me acostumo com o pior. Eu fui de comunidade também. Eu passei muitas coisas que os pais Aliás, ela manda passam, o filho para a escola porque sabe que lá em tese ele vai comer, né? Ele vai comer, ele vai ter um espaço para brincar, porque muitas vezes não tem em casa. Eu sou professora do CEMEI, Norma Coelho, que tem um espaço extremamente maravilhoso, adequado para as crianças da faixa etária de 1 ano até os 5 anos incompletos. E assim, o que a gente sabe que a gente precisa dos pais, e a gente, enquanto sindicato, estamos nessa gestão há quase 3 anos. E estamos em sintonia com a rede orgânica de comunidades de Olinda, na qual a gente tem uma relação extremamente muito significativa. Positiva, né? Muito positiva, muito significativa, na busca de consciência política, outros aspectos, e mais no educacional, e também na questão de nos ajudar, enquanto sindicato, enquanto comunidade também, dentro dessas situações. Então, assim, é complexo isso aí. A gente não pode chegar e dizer o pai tem um problema, o pai tem um problema. Assim, então, a gente vai jogar também para cima dos professores. Como eu disse, uma professora que gasta do seu próprio bolso para comprar. Já não ganha muito, né? Já não tem muito para ter papel para imprimir. As aulas remotas, quem custeou fomos nós. Não teve uma ajuda governamental para isso. Sabe? Então, assim, isso também desgaste. Fora que grande parte da nossa categoria são de mulheres. No caso, a Prefeitura de Olinda não deu sustentação para as aulas remotas? Não. A Prefeitura de Olinda não deu. A gente colocou no... Não deu computador, não deu um plano de internet? Não tivemos internet, computador, modem, nada. Tudo foi custeado por nós.
tudo foi custeado complica. Agora, imagina como é que a gente vai... Esse aluno também já não tem dinheiro, já não tem internet, já não tem celular. Exatamente. Pleiteamos, né? Só que, assim, o judiciário achou que nossa exigência não cabia a nós. Foi mesmo. Porque a gente também estava pleiteando também para a comunidade. Porque imagina, se as crianças já não têm o básico, como é que vai ter um celular potente para estar gerenciando aula? Isso é complexo. Isso é outro retrato, não é, perverso do que a pandemia trouxe. Professora Luciane, deixa eu pedir permissão para a senhora, para o professor André Reis, para o presidente Dirceu Rodolfo. Eu vou ao intervalo, formação de rede, já já a gente volta para dar sequência ao nosso debate pela CBN. CBN Debate. CBN Recife. 11h35. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, a professora Luciane de Souza, diretora do Sindicato dos Professores de Olinda, o Simpimol, o professor André Regis, cientista político, conosco aqui na CBN. A gente fala para todo o estado através da CBN Recife, CBN Caruaru, TV Asa Branca, o G1 e o GE. A educação, pauta do nosso debate, e a gente puxou esse trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado, esse levantamento mostrando a precariedade da infraestrutura escolar. Presidente Dirceu, claro que o que o Tribunal de Contas faz é um trabalho na busca e na tentativa de conseguir minimizar os problemas em vários segmentos. Essa questão da educação, de maneira específica. O Tribunal de Contas tem a essência de tentar ajudar os gestores públicos, principalmente prefeito. Então, o prefeito no passado ele tinha medo, André, do Tribunal de Contas. Hoje eu entendo que ele encontra no Tribunal de Contas um parceiro, até porque o próprio Tribunal de Contas sempre fez isso o tempo todo nessa coisa da aproximação. Agora, ô presidente Dirceu, o tribunal vai seguir tentando conscientizar os gestores municipais da importância da atenção que deve ser dada à educação básica, baseado, claro, nesse relatório que o Tribunal de Contas do Estado fez, ou fica um pouco difícil o tribunal tentar chamar o prefeito para dizer, olha, meu amigo, está uma bagaceira essa sua cidade aqui na escola, tente ajudar. Como é que o senhor pretende levar à frente esse estudo para que ele não fique só o estudo guardado na gaveta? Pois bem, como é que eu posso responder isso? A legislação, a lei, de uma forma geral, ela existe acoplada com a sanção. Ou você faz o que a lei predetermina, ou você aplica a sanção. Uma lei sem sanção é um sino sem badalo. O Tribunal de Contas, ele atua com mecanismos também de reprimenda, de sanção. Tá? Então, evidentemente, nós não seremos nós os sinos sem badalo. Vamos conversar, vamos encaminhar os tags, como eu disse, buscando os planos de ação, com prazos determinados, 30 dias para tal coisa, 60 dias para tal coisa, enfim. Esses tags, imagino que sejam assinados, e aí a gente está sinalizando 3 anos para frente dessa gestão, a gente vai cobrar a cada momento, a cada ano, vamos monitorar, e não sendo cumprido ou descumprido, a gente leva para julgamento, aplica multa, certo, abre processo de auditoria especial, e aí isso vai ter uma repercussão nas contas desse gestor. Automaticamente isso vai gerar encaminhamento de peças para outros órgãos que vão dar persecução, por exemplo, penal, de improbidade administrativa, porque é caso de improbidade, na medida em que você foi chamado, assinou um acordo e descumpre, já está em mora porque tem consciência da irregularidade, e aí vamos dizer, o painel de consequências jurídicas vai incidir sobre aquele gestor. E esse outro lado do tribunal, ele vai existir. Nós somos parceiros até a terceira folha do livro, ou seja, somos parceiros para aquele prefeito que tem dificuldades com a baixa qualidade burocrática, que tem dificuldades com a relação com o parlamento, que tem dificuldades de recursos, que tem dificuldade porque tem que cumprir uma legislação e descumprir outra. É muita legislação, é muita coisa para cumprir, e a gente tem que, de uma certa forma, usar de parcimônia, usar de dosimetria na aplicação das sanções, mas se estiver caracterizada a negligência, a leniência, o tribunal vai atuar na sua versão ou na sua hemifácie de órgão aplicador de sanção. Entendo.
Professor André, pela Constituição, cada município tem direito, aliás, deve fazer a ordem de investimento na educação de até 25%, não é isso? Ou é no mínimo 25%? No André? mínimo 25%. Pronto. É um número, um percentual, eu diria que razoável. Esses 25%, e aí eu leigo perguntando, André, tá do estrutural ao que vai se aplicar, é? Ou o estrutural não conta nisso? Conta sim. Então Agora, é tudo, né? Agora, não entra tudo, porque aí é um debate várias vezes. Por exemplo, no passado, uma grande disputa foi sobre fardamento escolar. Assim, entrava ou não entrava. E sobre fardamento, inclusive, eu quero até fazer o registro aqui com o presidente Disseu Rodolfo, à época ele não era presidente, que quando nós começamos a fiscalizar a rede do Recife, nós verificamos que as escolas não estavam com o fardamento, não havia entregue aos fardamentos. No tempo certo. A gente criticou, a imprensa foi para cima, a gente conseguiu uma grande mobilização, e o secretário, à época, disse que tinha sido por conta de uma decisão, de uma ordem do Tribunal de Contas, mandando suspender a entrega, por conta de um processo licitatório. O presidente, à época não era presidente, o conselheiro Disseu Rodolfo, que era o relator do caso, chamou a imprensa e disse: não tem nada disso. Isso não houve nenhuma decisão. E onde estão os fardamentos? O fato é que a gente conseguiu regularizar a entrega dos fardamentos, do kit escolar, ou seja, essas crianças, elas são vulneráveis, são vítimas de um processo perverso. E é preciso que haja uma substituição da figura do pai e da mãe pelas instituições, na medida em que o pai e a mãe, como a professora Luciane falou, tem uma estrutura de muita dificuldade. Agora, uma coisa importante em relação aos 25%. Quando o Constituinte pensou em 25% para a educação, ele pensava que havia resolvido o problema do financiamento da escola. Não. Porque se 25% vai para a educação, lamentavelmente, na estrutura corrupta da política brasileira, muitos prefeitos corruptos colocam na Secretaria de Educação corruptos, e não educadores, pessoas que têm visão de educação. Então, pessoas que não entendem nada de educação, mas que sabem dirigir processos licitatórios para tirar dinheiro da merenda, do fardamento escolar, do transporte escolar, do material. Então, isso todas as operações policiais aí, a Polícia Federal, vez por outra, prendendo o prefeito, onde? Dinheiro associado à educação. Então, não basta carimbar, é preciso que haja o acompanhamento da sociedade. Mais do que isso, eu até aqui faço um elogio à postura do ex-senador Cristóvão Buarque. Veja, é inacreditável Cristóvão Buarque ter sido derrotado para a eleição para o Senado, né? Mas ele foi derrotado. E todo mundo sabe que a causa dele sempre foi e será a educação. E ele tem uma atitude, uma postura, e que eu acredito que ele está correto no diagnóstico dele, de que tem que haver uma liderança nacional, federal. O governo federal, a Constituição, ela diz que o ensino básico, o ensino fundamental, é prioritariamente de competência do município, mas não exclui a intervenção da União. Então, um projeto de nação passaria necessariamente pela intervenção do governo federal na questão, porque não é um problema local de um município ou nem pouco estadual, é um problema nacional. Agora, enquanto isso, o debate que nós temos no Brasil, na cena política há bastante tempo, é surreal. A gente debate não problemas. Se exaltam coisas que você olha assim, poxa, isso aí não vai levar o país a absolutamente nada. É um debate desprovido da realidade, do senso da realidade. E por isso que o Brasil, Aldo, tem um índice que eu costumo dar muita ênfase a esse índice, que é o índice da percepção equivocada da realidade. Misperception of Reality, da unidade econômica da The Economist, ou inglesa, em que não a sociedade brasileira, ela está entre as 3 primeiras em todas as
verificações entre aquela que mais percebe equivocadamente a realidade. E isso por alto grau de analfabetismo gigante. Agora, principalmente esse funcional. Essa coisa que o senhor fala aí, veja, doutor Rodolfo, professora Luciane e professor André, o que a gente... como você diz, André, é chocante. A gente está no século XXI, meu amigo, e a gente está discutindo ainda uma escola de taipa, coberta de palha. É um negócio de louco, esse tipo de coisa. Quanto a gente perde tempo quando deveria já ter avançado muito nessa questão. Ô, professora Luciana, uma curiosidade. Tem alguma escola em Olinda que a senhora diga assim, olha, essa escola aqui, ela é uma escola modelo, ela funciona bem, funciona na essência, ou o sindicato não consegue marcar isso? Olha, as escolas que estão nesse nível são as escolas de tempo integral, que têm um diferenciamento de investimento perante as demais. As escolas de tempo integral do município é bonito, de Olinda, né? O prefeito dizer, eu tenho duas escolas em tempo integral. Na verdade, hoje nós temos o CAIC, o Lions e o Nossa Senhora do... tem um em Rio Doce, que não estou lembrado agora o nome, que são as escolas modelo. Né? Isso é do município, é? Do município de Olinda. Né? Tem o Sagrado Coração também, que tiveram investimento pesado. Tá? E o que é o modelo aí? É uma sala de aula decente, com espaço, com espaço, então com qualidade de bancas, qualidade no quadro, qualidade de material para o professor. Olha, o mais básico. Uma sala de aula que esteja adequada, que a luz não esteja queimada, que as bancas não estejam quebradas. O mais básico. Não é nada até do outro o mais, mundo, né? Exato, até o mais maior, com ar-condicionados. Lógico, a gente não vai usar ar-condicionado agora, porque, né, a rede tem quantas aí, Olinda? Desculpa. São 4. Não, eu digo no geral. Quantas escolas são, Olinda? São 93 escolas. Eu estou falando de prédios ao todo, 93. Certo. Porque tem os prédios que são base e tem os anexos que são vinculados a essas escolas base. Esse anexo aqui é uma dor de cabeça, que eu vim de professora de anexo, esse aqui que é uma dor de cabeça, que são alguns problemas. Primeiro, são cedências, né? Que são, né, que fazem aquele acordo político, né? A prefeitura dá a sustentação de professores, de pagamento de energia, água, enfim, mas não paga o aluguel. Aí muitas delas são vinculadas a instituições religiosas, que também é um problema, sabe? As estruturas não são adequadas para uma escola, e principalmente, é o que eu digo, eu sou professora de educação infantil, e eu defendo a educação infantil como base, como pilar para a base da educação. Então, o que acontece? Para onde vai a educação infantil? Vai para os anexos, onde não são adequados. Já começa errado, né? Já começa errado. A escola, que é o CMEI Norma Coelho, Centro Municipal de Educação Infantil, que atende crianças até 5 anos, ele tem uma estrutura perfeita. Eu queria muito que todas fossem assim. É a ideal, né? É a ideal, é perfeito. A banquinha da idade das crianças, o banheiro, tudo isso é pensado. A gente tem que pensar muito no olhar da criança. A acessibilidade também. A senhora está falando de 90 escolas, onde você tem 3 ou 4 que funcionam bem. Aí, presidente Rodolfo, onde é que a gente vai desse jeito? Difícil. Né? E de uma cidade razoável. Olinda é uma cidade cultural. Cidade importante para o Estado. Né? Não é fácil, não. O presidente Disseu, a pesquisa feita, o trabalho feito, claro, o senhor está falando do que vai acontecer daqui para frente. Agora, esses desdobramentos, eles vão ser presentes principalmente no ano que vem? Eu lhe pergunto isso porque ano que vem é um ano de extrema importância para a gente cobrar, né, André? Porque é ano eleitoral, né? Já começaram, né? Já começamos as reuniões com os prefeitos, tivemos reuniões em Moreno e outro município, estou esquecido. Moreno, inclusive. Isso já com o relatório em mãos. Já com o relatório, já com o TAG pronto. Certo. Então, olha, prefeito, a sua situação exatamente. É essa. Pelo amor de Deus, resolva, né? Nós nos preocupamos em dar plena ciência à sociedade como um todo. Então, disponibilizamos os painéis para a imprensa, vocês pegaram todos os dados de todas as escolas, vamos colocar no hot site, então isso chama o controle social, a pressão que a gente quer, por exemplo, o professor que é mais esclarecido na sua escola, dá aula naquela escola, seria tão bom que ele tivesse satisfação de sair de casa e dar aula para os seus alunos, já chega algo
desmotivado por Claro. conta da ambiência. Vai ter condições de saber como está a sua escola, a situação dela, e cobrar do diretor, e aí, com seu efeito dominó, chega a cobrança ao prefeito. Mas o que a gente está fazendo agora é elaborando os termos de ajuste de gestão. Então, esses 2 municípios, Moreno, eu estou esquecido o outro, mas eu vou, durante a entrevista, talvez eu ainda lembre. Esses 2 municípios já fomos lá com o tag pronto. Então, isso, o tag já chega dizendo: o senhor vai assinar aqui, em 30 dias o senhor se compromete a tal coisa, 60 dias a tal coisa, 90 dias a tal coisa. Ele diz: não, eu não posso, porque... Não, vamos sentar aqui. Então, como é que você pode fazer? É negociado, ele assina. Então, isso já está sendo feito agora. Então, nos albores do ano, quer dizer, no início do ano que vem, você já vai ter um panorama de cumprimento e descumprimento disso. Então, a gente resolveu trabalhar dessa forma, porque se fôssemos trabalhar com as medidas cautelares, o que seria isso? Uma medida de urgência, chega lá e fecha a escola. Aí Ficam os alunos. Aí o que está ruim fica pior. Fica pior. É verdade. Né? Fica pior. Porque, às vezes, o inferno do aluno está em casa. Né? Exatamente. Ou na rua. Né? Exatamente. Então, hoje, o que o tribunal está fazendo, já está envidando esforço nesse sentido, é trabalhar os tags, como eu disse, já começou. Semana que vem, já vários tags serão distribuídos para os prefeitos e secretários de educação. Estamos em contato com a MUP, que a MUP é uma liderança que capitaliza a atenção dos prefeitos, né, e dos secretários de educação. Mobilizamos a Undime, que é a União de Profissionais da Área de Educação, Isso. e os conselhos. Na sequência, o que nós vamos fazer é conversar com esses atores para que a coisa fique cada vez mais escorchante. Ou seja, aquilo que a gente não encontra no pai do aluno, aquilo que a gente disse aqui em off, ou seja, o pai do aluno não pode ter expectativa do aluno com aulas ideais, conteudísticas e tal, porque ele não teve isso. Isso. A vida dele não foi essa, a história de vida dele é garantir amanhã o pão e o alimento básico para a família. Então, se o aluno está, como disse a professora, se o aluno, e doutor André Regis, se o aluno está na escola se alimenta, está ótimo para ele. Está ótimo. Não tem consciência cidadã para cobrar isso. Então, a gente tem que mobilizar a sociedade civil organizada, os cidadãos engajados, inclusive os professores, o corpo docente, para que seja pressionado o prefeito, e o tribunal, Ministério Público, vai fazer o seu papel. Então, respondendo sua pergunta, já esse ano as medidas serão tomadas. Já começamos com os tags, as reuniões em sequência, e vamos encaminhar peças para aquelas situações que são proibitivas, ou seja, aquilo que tem que ser erradicado para ontem. São escolas dignas do medievo. As coisas que me chamam a atenção é o seguinte: essa coisa dos relatórios que eram feitos pelo senhor professor André Regis, o que não dá para aceitar é que você tem uma Câmara, falando do Recife, 39 vereadores, e nenhum seguiu, nenhum. Chegou e disse: André, vem aqui, o texto, se tiver, o senhor me ajude a corrigir. André, vem cá, vereador. Esse relatório que o senhor fazia das escolas, relatório completo, como é que eu faço para dar continuidade nele? Né? Como é que eu faço? Não teve isso, André. 39 vereadores, nenhum chega para... Nem os mais voltados para a educação, que tem a casa. Enfim, isso é difícil. Aí você vai para a esfera federal, o Ministério da Economia cortou agora 92% do investimento na ciência. Então, a gente fica rodando, é o cachorro atrás do rabo o tempo todo e a gente não consegue enxergar dias melhores. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu tenho plena convicção de que o Brasil será uma grande nação, próspera, rica, civilizada, no intervalo, presidente, de 20 anos. Cuidado que você está entrando na percepção lá, viu? Não, veja, no intervalo de 20 anos, agora, 20 anos, a partir do momento em que você decidir levar a educação a sério. A partir de a gente pode. Então, nós ainda não largamos. Então, na perspectiva histórica, é porque o debate político ele fica muito internalizado, ou seja, a gente só fica comparando o governo A contra o governo B numa perspectiva nacional. Mas não está nem assim, está comparando a pessoa com a outra. Não está nem comparando. Se houvesse uma percepção de corrida, como se fosse Fórmula 1, os carros na pista, o nosso carro, a cada ano, ele corre menos. E os carros dos nossos competidores, a cada ano, são mais velozes, mais bem equipados. Isso... A gente, veja, e não é nada novo que precise de muita ciência
Portugal é um caso agora de exemplo para o mundo. Portugal não tinha um sistema educacional bom, tomou a decisão de tê-lo, e hoje, na prova do PISA, Portugal já tem as mesmas notas dos países da Escandinávia. Mas são decisões. Um grande salto. Não é? Isso é decisão política fundamental. Exatamente. E a gente não tomou ainda. André, não entra na cabeça como é que uma prefeitura de Olinda, eu não estou falando do atual prefeito Lupécio, mas isso é o histórico, como a professora Luciane diz, de anos. Né? Olha, mas veja, mas a leniência, Aldo, ela é da sociedade de uma forma geral. A gente passa pela Avenida Boa Viagem, ou Casa Forte, qualquer bairro mais, vamos dizer assim, de renda mais elevada, você vai encontrar a quantidade enorme e crescente de crianças nas ruas. Crianças em idade escolar, que estão nas ruas pedindo dinheiro, correndo risco, e todo mundo passa, muitos dão dinheiro e alimenta. E alimenta, isso é um erro absurdo, porque, inclusive, enfraquece as políticas públicas. Mas também é preciso aqui fazer um chamamento. Onde está a Defensoria, onde está o Conselho Tutelar? Onde é que está o Ministério Público, a Promotoria de Infância? Onde é que está a Prefeitura? Onde é que está o Governo do Estado? Então, é preciso que a sociedade como um todo ela não seja leniente com a situação. Então, se eu tenho capacidade de pagar uma escola para o meu filho e ele vai ter uma boa educação, aí eu não me preocupo com o filho da criança pobre. Aliás, uma criança pobre, filho de um pobre. Então, isso é um equívoco gigante, porque no futuro o ônus será de todos, porque nós estamos preparando o futuro. A negligência de 10, de 15 anos resulta nessa violência terrível que a gente tem. Então, hoje... a gente já paga um preço muito alto por conta dessa negligência de anos que, infelizmente, acontece. O Aldo, uma coisa que eu queria trazer à baila. Um país com tantas carências, não é só na educação, em vários cenários, em vários setores, que destina 25% de todos os impostos, inclusive transferências, do Estado e dos municípios, dos estados e dos municípios, não é um percentual desimportante. Não é. O que eu quero dizer? Não é. O problema não é dinheiro. Injete dinheiro. Se não tiver qualidade do gasto. Não é. Se não tiver priorização. Exato. Se não tiver capacidade de formular políticas públicas. Exato. E não tem a questão da corrupção. Tem. Mas talvez a corrupção impacte menos do que a gente imagina. Verdade. O problema é você ter profissionais de escola, como esses que estão aqui, por exemplo, né, cuidando da educação. E a outra coisa que o nosso vereador, aí me desculpe continuar falando, sempre o é o último cargo, pode ser. Pode ser, viu, professora? Uma coisa que ele disse, eu lembrei de Paulo Freire. A gente não vai viver nessa bolha a vida toda, não. Essa bolha vai estourar. E o que acontece? Os oprimidos vão virar opressores dos opressores. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Exatamente. E agora? Já iniciamos esse processo. Olha, nosso tempo acaba. Professora, obrigado, viu, professora Luciane, pela sua atenção e até o próximo encontro, viu? Obrigada. O CIPMOL e a Rede de Professores de Olinda agradece o convite. E sigam a gente nas redes sociais, né? cipmol.org, temos o Instagram também e o Facebook. Obrigado. Presidente Disseu, obrigado pela atenção, viu? Obrigado. Mais uma vez. Aproveitar e abraçar o meu estimado amigo João Carlos Sombra. Esse homem é forte demais, viu? Rez, obrigado, Rez, pela atenção. Até o próximo encontro. Agradeço, foi uma honra. Muito obrigado. Já a gente disponibiliza esse programa nas redes sociais. CBN Debate.